Agora, na Tati Multiplataforma, o consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje o bate-papo é com o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Nós vamos falar, aliás, darmos sequência àquele bate-papo que iniciamos na última participação, que era relacionado ao autismo dentro do condomínio e não só ao autismo. Aparecerão novas perguntas e outros comentários sendo feitos relacionados à vida condominial, que o Dr. Luiz Fernando estará aqui disponível para poder tirar as suas dúvidas. Luiz Fernando, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo em ordem. Tudo Prazer ótimo. estar aqui com você, com o seu público. Muito bom, que bom. Disposição, vamos bater um papo sobre condomínios. Isso, e vamos falar sobre aquele assunto, né, que nós acabamos falando bem rápido, mas é um assunto extremamente importante, que é lidar, né, uma vida em condomínio onde que nós acabamos lidando com situações adversas que também não são tão comuns, né, que são crianças com autismo, adolescentes com autismo, adultos também que tenha algum tipo do espectro autista. E como se desenvolver um trabalho condominial? Por quê? Nós sabemos que o espectro autista existem várias formas com que eles são acionados os gatilhos de forma positiva e negativa, né? Às vezes o som, às vezes o contato e entre outros modos. Agora, quando nós vivemos em condomínio, nós temos que entender que, ao mesmo tempo que eu tenho um direito, eu tenho um dever, e o outro lado também tem um direito e um dever. Né? E esse direito e dever é diferente de uma casa de rua, onde há um distanciamento. Lá não, lá nós pagamos por aquilo, pagamos pela proteção, pela segurança, pelo bem-estar, né, daquela vida social e tudo aquilo que agrega uma vida condominial. Agora, e como resolver os problemas? Qual que é o caminho correto para um pai, mãe ou para uma pessoa que conseguiu o diagnóstico como um dos espectros autistas, né? Como ele deve lidar? Ele deve, a partir do momento que chegue a morar naquele condomínio, ele precisa de uma conversa com o síndico. Essa exposição é positiva ou acaba se desenvolvendo em algo negativo? Como que funciona isso, doutor? Basicamente, Rodrigo, nós precisamos de duas coisas para começar um trabalho sobre esse assunto em condomínio. Conscientização / informação e empatia, né? Eu até, do nosso último encontro para cá, eu acabei vendo algumas outras entrevistas também abordando sobre o autismo. Pelo que eu vi, a gente começou esse assunto e outras pessoas despertaram para esse assunto, isso é muito bom, né? A gente acabou abordando esse assunto de forma quase que pioneira, mas outras pessoas acabaram se interessando pelos assuntos e passaram a tratar delas, até mesmo fora de Ribeirão Preto, e eu acho que isso é muito importante, porque é interessante a gente procurar falar todos a mesma língua sobre um assunto tão importante. Então, o que precisa? Primeiro, a conscientização do que é o espectro autista, os seus níveis, o tipo de situação que aquele determinado autista possui. Como você bem mencionou, alguns têm problemas com barulho alto, outros têm problemas com o toque, e nós temos crianças, adolescentes e adultos. Então, não vai existir uma fórmula 100% exata para várias situações, já que o próprio espectro autista tem várias possibilidades, tem vários níveis, e também o fator idade influencia na forma de tratamento da situação. Mas, tendo a consciência e a informação de que existe, e aí parte dos pais, por exemplo, no caso de uma criança, informar o síndico dessa situação. O síndico não pode ajudar se ele não tiver conhecimento da situação. Então, o primeiro passo é os pais darem a ciência para o síndico dessa situação, explicando e detalhando o máximo possível quais são as dificuldades, quais são os problemas e o que tem de recomendação médica, por exemplo, para evitar que se entre numa crise ou coisa desse tipo. Baseado nisso, o síndico ele já vai ter um norte. Ele não é especialista no assunto, mas provavelmente ele vai procurar entender melhor sobre isso com a ajuda dos próprios pais, para que ele possa tratar o assunto da forma correta.
E, mediante também a autorização desses pais, né, uma pessoa não pode ter seu quadro de saúde exposto sem autorização dela. No caso da criança, autorização dos pais, que falam, representam ela. Então, se os pais autorizarem que o síndico trate desse assunto com os demais condôminos, não todos, eu digo, não precisa ser geral, mas com os mais próximos, ou somente, por exemplo, aqueles que vierem ter algum tipo de problema relacionado à unidade, reclamação de barulho, por exemplo, para que ele possa abrir a situação e essa pessoa consiga entender que não é uma situação dentro da normalidade, no sentido de que a criança está fazendo barulho porque quer, porque é mal educada, porque não respeita. Não é isso. É uma criança que tem uma situação muito específica, às vezes ela está num momento de crise, ela está batendo alguma coisa na parede porque ela está num momento de crise. Um exemplo, às vezes a crise pode ter sido causada até mesmo por um outro vizinho, por causa de barulho, né? Então, é importante que o síndico possa fazer esse meio campo, ou até mesmo o pai da criança, a mãe da criança, se quiser também falar com o vizinho a respeito, ele pode. Mas o síndico, ele pode entender essa situação, passar para esse vizinho, de repente, que está reclamando, e torcer, hoje em dia, infelizmente, torcer para que esse vizinho tenha empatia, né? E esse vizinho entenda a situação, entenda a dificuldade, porque às vezes se aquele vizinho não consegue dormir, às vezes por causa do barulho de uma criança autista, os pais também não conseguem dormir, e gostariam, mas não conseguem dormir, com uma preocupação dobrada, porque é o filho deles que está tendo um momento de crise que eles não conseguem ajudar, não conseguem controlar. Então, no caso dos pais, além de não conseguir dormir, ainda tem a preocupação com o filho, né? E o vizinho pode ter a dificuldade dele para dormir, que também se respeita essa reclamação, mas ele precisa entender e ser feito um trabalho em conjunto para que essa situação se resolva. Como já falei anteriormente, a questão de notificar os pais de uma criança autista por uma infração de advertência ou multa, ele requer cuidados. Não que ele não possa acontecer, mas ele requer muitos cuidados antes que aconteça. Então, antes de uma notificação direta, o síndico ele deve esgotar todas as possibilidades de ajuste para que não aconteça. Por exemplo, já vi uma situação concreta, uma criança autista que não tinha uma compreensão, acho que era num nível um pouco mais alto, e ela, em tom de brincadeira na piscina, estava afogando uma outra criança. Empurrou uma criança que não sabia afogar, pulou em cima e ainda estava afogando. Mas na cabeça dela era brincadeira. Ali, na situação dela, ela estava brincando. Mas é uma situação grave. Né? E como o síndico não tomar uma postura contra isso, até porque os outros moradores vão cobrar. Então, nesse tipo de situação extrema, como eu citei de exemplo, o síndico deve conversar seriamente com os pais, porque os pais também precisam ter o cuidado com o local onde vão estar. Não é que essa situação, uma criança autista não vai poder ser advertida ou multada por conta dessa situação. Num primeiro momento, a tratativa realmente é diferente. Ela não vai ser advertida e multada por conta de uma situação primeira, porque requer um tratamento diferenciado, uma oportunidade para que os pais evitem que uma situação dessa ocorra novamente, algum cuidado específico. Mas, se isso se tornar contínuo, significa que os pais também não estão colaborando com os cuidados que eles precisam ter. E aí sim pode começar a advertir e multar. Então, é uma abordagem um pouco diferente, mas é muito importante essas duas palavras que eu falei no começo. Entendimento do problema e empatia. Porque na hora em que você até comentou a respeito de uma determinada situação, ela vem com determinados gatilhos também embutidos, né? Aconteceu isso mediante determinada situação que acabou provocando, mesmo que seja uma brincadeira, mas o que é importante, na hora que a gente pega a Lei Berenice lá, que fala sobre a questão dos PCDs, a discriminação e tudo mais, é importante que a gente utilize como inclusão, não como exclusão. Não é a criança não poder nadar com outra. Ela precisa ter alguém responsável junto para que quando ela tenha um gatilho de forma negativa ou uma exposição de forma negativa, ela tenha um respaldo de um responsável por ela.
Então isso é importante. Ah, ela não pode ficar nas áreas comuns porque ela não gosta do barulho das crianças jogando e correndo. Olha, ela consegue se adaptar, isso com o tempo também, tendo sempre alguém supervisionando. É normal que haja essa supervisão. Aliás, se eu não me engano, até menores que 12 anos em condomínio não podem circular sem supervisão. É isso, doutor? Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem para ser reforçado aí com uma possível lei que vai entrar em vigor, talvez se for aprovada, que inclusive prevê multa para os pais em caso disso vir a acontecer, mas hoje já existe essa regulamentação no Estatuto da Criança e do Adolescente. E é bem o que você falou, a palavra aí é inclusão, não se pode excluir, nem se deve excluir, é inclusão. Dá para ter o convívio, dá para ela frequentar as áreas, precisa apenas ter acompanhamento, e ficar atento aos cuidados necessários, sabendo qual é o tipo de crise que essa criança pode vir a ter. Esse é o ponto. O problema é que dentro dos PCDs que existem, né, os autistas, uma grande maioria, acabam não sendo identificados ao olho comum, aos nossos olhos comuns, né, doutor? Sempre é um olhar mais clínico que acabe, ou de um psicólogo, psiquiatra, né, de uma junta médica, que acabe identificando uma parte desse espectro. E na hora que algo acontece, essa criança, esse adolescente, ele é tratado como outro comum, né? Como outro, e como se fosse igual ao outro, e não é. Então, esse tratamento de como se fosse igual, para quem faz parte do espectro autista, tem que ter um determinado cuidado. Inclusive, para não despertar determinados traumas pela hipersensibilidade que eles têm. Então, por isso que é importante o pai e a mãe informar o síndico, por isso que é importante o síndico ter cuidado em não expor essa criança, porque às vezes o pai e a mãe não gostam desse tipo de exposição, ou se autorizado pelo pai e pela mãe, para que informe as crianças, os pais das crianças que convivem com ele, que ele tem sim o autismo, e qualquer coisa que acontecer de anormal, né, que não seja uma brincadeira sadia, que tenha algum tipo de uma crise, algum outro problema, que seja chamado, né, o síndico ou o responsável, caso o adolescente já tenha acima de seus 12 anos, né, que não precisa teoricamente de uma supervisão, mas antes disso precisaria estar com alguém supervisionando, que infelizmente não acontece nos condomínios. Agora, doutor, essa informação, caso vaze, né, caso o síndico dê como motivo, e aí eu vou mudar a palavra, que utilize isso como motivo de discriminação, um motivo de chacota, um motivo de repreendimento, um motivo de pressão, cada vez mais pressiona aquela família, o que pode vir a acontecer contra a questão relacionada ao síndico e condomínio? Isso é uma questão extremamente séria, grave, que se o síndico tiver esse tipo de comportamento, ele não deveria estar nesse cargo, porque a função dele é entender essas questões. Ele não é especialista, lógico, mas é uma demanda dentro do condomínio que chega para ele que ele tem que tentar entender. Então, se o síndico tiver esse comportamento, com certeza ele não deve continuar nesse cargo. Ele não tem condições emocionais de lidar com o cargo, porque o cargo exige qualificação administrativa, financeira, mas emocional também. E aí, na parte emocional, esse síndico está totalmente desqualificado para lidar com essa situação. Então, se ele fizer qualquer questão de chacota, exposição indevida, abusiva, ou qualquer outra situação, ele pode vir a responder civil e criminalmente, pessoa física, e o condomínio também, porque ali quando ele expõe, ele fala como representante do condomínio. Então ele está como representante do condomínio tomando uma medida ilegal e o condomínio pode responder junto. Então é muito importante que tem as questões sobre aspecto civil e criminal, que podem repercutir aí pro síndico, né, e pro condomínio na parte civil. Então é uma situação que, se o síndico estiver fazendo isso, ele está bem desorientado. Ô Luiz Fernando, você faz parte da comissão do direito condominial da 12ª subseção da OAB de Ribeirão Preto, né? Esses assuntos são discutidos entre vocês, advogados,
para que se tenha um determinado caminho igualitário, né, ou um caminho igual, que todos os advogados que fazem parte da comissão, que acabem também passando para os outros que também trabalham nessa área, que tenham um pensamento uníssono sobre como tratar determinados assuntos específicos. Aí eu vou falar também como tratar e como ensinar ao síndico, aos responsáveis por aquele determinado condomínio. A comissão é importante para que também se tenha um caminho, um norte? Sem dúvida, as comissões, de uma forma geral da OAB, elas têm um papel muito importante, elas são bastante ativas, e no caso da Comissão de Direito Condominial, é um assunto relacionado a ela, isso já foi tratado por nós em uma das reuniões, por pelo menos 2 horas discutimos esse assunto. Claro, existem divergências de ponto de vista, né? Mas existe também um certo direcionamento, uma certa unificação para qual a melhor solução, a melhor forma de tratamento, né, sobre esse assunto, que é basicamente o que eu estou passando aqui para vocês, né, que foi algo que a gente também discutiu, apresentou lá nos nossos debates, né? Então isso é extremamente importante. A OAB e a Comissão de Direito Condominial estão atentas a essas ocorrências dentro dos condomínios, né, e prontos para dar o suporte necessário, as orientações cabíveis, para que seja tudo sempre da melhor forma possível dentro da lei. Eu faço questão de lembrar o seguinte, como que é uma condição neurológica que ela faz com que o cérebro funcione de uma forma diferente das outras pessoas, não estão agindo quando um advogado, quando um síndico, quando os pais tratam um determinado assunto, não estão agindo somente para proteger aquela criança, mas para proteger o próprio convívio social. E também para tirar alguns mitos e acabar quebrando alguns tabus sociais que tratam as pessoas como se fossem todas iguais. Eu lembro de uma situação num shopping aqui em Ribeirão Preto, onde uma criança esperneava, gritava, e aí juntou um número enorme de pessoas em volta e começaram a destratar os pais, né, pela forma como estavam deixando a criança naquele determinado local. Só que em um determinado momento, uma terceira pessoa que não era o pai e a mãe falou: olha, essa criança é autista. Então todo mundo aqui tem que respeitar, ela está naquele momento, o pai e a mãe estão agindo de forma correta. Provavelmente tenha sido algum especialista ou alguém conhecido da família que acabou informando os demais. Ou seja, dissolveu o povo. Sabe aquele negócio da vergonha alheia? Então foi bem isso que aconteceu. O pessoal, cada um foi pro seu canto, deixou o pai e a mãe e essa terceira pessoa com a criança até que ela saísse da crise. Existem vários vídeos, quem quiser buscar na internet, vários vídeos que vocês vão entender como, inclusive já saiu propaganda mostrando como que a criança autista, adolescente ou adulto autista, ele vê o mundo. Né, como ele se identifica dentro de um shopping, dentro de um parque de diversão. Mas aí você também não tem que levar a criança. Pelo contrário, você tem que incluir a criança. Você não tem que esconder a criança. Então é isso que é importante que a sociedade tenha em mente. Doutor, eu vou dar um respiro, porque eu vou fazer o Savenhago, e aí eu volto para alguns minutinhos, para que você tire algumas dúvidas, já que a semana que vem tem compromisso, para que você passe para a gente o que pode acontecer agora na AgriShow, quais são os cuidados que quem vive naquela região dos condomínios tem que ter nesse momento da AgriShow. Vamos dar um pulinho agora no Savenhago. O Savenhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar. Eu só compro hortifruti no Savenhago. A gente vê que tem qualidade, a reposição é diária. Os preços são ótimos e eu economizo muito. Terça e quarta é dia de Faça Feira no Savenhago. Savenhago, é bom, é barato, é perto de você. Batata de primeiro quilo, R$ 5,95 e no nosso cartão a R$ 4,95. Alho importado, cada 100 gramas, R$ 2,89. Manga Tome, o quilo no Saviganhe, R$ 4,95. Repolho verde, peça o quilo, R$ 3,95. Banana Nanico, o quilo, R$ 3,95. Ovos brancos grandes com 20 unidades, R$ 12,90. Pepino caipira ou abacate, o quilo, R$ 3,95 e no nosso cartão a R$ 3,45.
Tangerina Poncão, quilo, R$ 4,75. Limão Tahiti, o quilo, R$ 2,75. Caqui Rama Forte, o quilo, no Saviganho, R$ 5,95. O Savenhago quer te encontrar todos os dias pra te encantar. Eu só compro hortifruti no Savenhago. A gente vê que tem qualidade e a reposição é diária. Os preços são ótimos e eu economizo muito. Terça e quarta é dia de Faça Feira no Savenhago. Savenhago, é bom, é barato, é perto de você. E já puxando para o assunto da AgriShow, né? Vamos antecipar um papo, antecipar talvez possíveis problemas, né, doutor? Que há anos nós encontramos nesse período e que há anos também recebemos possíveis soluções. Vamos ver quais soluções serão tomadas no ano de 2024, né? Então, o que você daria como dica agora, nesse momento, para que as pessoas que vivem naquela região, os grandes condomínios, e tem enormes condomínios naquela região, para que tomem como cuidado nesse período da semana que vem, que é o período da AgriShow, e também quais seriam os direitos que eles teriam depois de ingressar contra a prefeitura ou a administração? Na próxima semana nós temos um AgriShow, um evento importante aqui para nossa cidade, para nossa região, mas que já sabidamente costuma sempre trazer problemas, principalmente relacionados ao trânsito, né, que é o maior problema ali, principalmente na rodovia ali que dá acesso ao local, né? Isso já é recorrente, já vem de anos aí. Acredito que todos os anos a prefeitura, a polícia, Ministério Público façam um trabalho cada vez melhor de tentar criar menos transtornos, né, decorrente dessas situações. Claro, ainda precisa melhorar muito. E os condomínios ali daquela região, eles acabam sendo afetados de várias formas, né, com o aumento de fluxo de pessoas próximo ao local deles, dificuldade para saírem para trabalhar, para voltar do trabalho, né? Para, às vezes, levar crianças para escolas. Tem escolas que estão no caminho ali também da AgriShow. Então, assim, essa parte ela fica realmente muito afetada. Os condomínios, eles precisam, vendo essa situação quando vai acontecer, o que eles podem fazer é tentar se mobilizar antes desse evento, com meses de antecedência, tentar formar um grupo dos condomínios no local, na região, tentar agendar reuniões com o Ministério Público, Prefeitura, né, a RPMob, para ver formas de que isso não afete a rotina dos moradores. Agora, nesse momento, já estando para começar na semana que vem, já não há muito a ser feito, né? O trabalho ele precisa ser iniciado antes, meses antes do evento, para que já se possa ter soluções e até mesmo os síndicos terem conhecimento dessas situações e passarem para os seus condôminos. Como eu acredito que não tenha sido feito nada pelos condomínios ali da região, os próprios síndicos, os próprios condomínios não têm muito a passar para os seus condôminos de orientação, né? Tá mais ou menos assim, cada um por si, né? Mas se os condomínios ali daquela região fizerem um trabalho de conversar, se unirem, conversar com antecedência com os responsáveis, talvez consiga chegar numa solução. Então, esse seria o caminho, tentar soluções amigáveis, e claro, depois se acharem que não é satisfatório, pode entrar até com medida judicial, mas, num primeiro momento, tentar alinhar com os órgãos responsáveis, principalmente a questão do trânsito, que é o maior problema, né? Mas, como eu falei, isso é um trabalho que tem que ser feito com meses de antecedência. Conversando aqui, né, com o Bruno, né, o trânsito lá já é ruim sem a AgriShow. Na verdade, é muito ruim sem a AgriShow. Com a AgriShow, ele tende a piorar aquela região. E, se eu não me engano, existiu um dos anos que a administração conseguiu jogar o horário de abertura da AgriShow 1 hora para frente. Mas mesmo assim, não adiantou. A questão é a modificação, a reestruturação. É importante que se coloquem os fiscais, né, os marronzinhos, aí as ruas da cidade, para que consigam melhorar o fluxo. Porque quem vem daquela região, teoricamente, não está indo para a AgriShow. Ela está indo para distribuir trabalho na cidade. E é algo bem interessante. Quem vai para a AgriShow é um público
que não é um público curioso, é um público que vai até lá para negócio, para poder desenvolver negócio, diferente do número de condôminos daquela região, que não são também curiosos, eles estão saindo das suas casas para poder distribuir pela cidade para o trabalho. Então, novamente, e aí fica uma dica para o próximo ano desses condomínios, mais uma vez, que se reúnam, né, os seus síndicos se reúnam e que possam levar para a administração do próximo ano, né, quem será o prefeito do próximo ano, uma solução para que melhore também as condições desse local. Não é só esperar da administração pública alguma coisa, mas também levar uma solução ou levar alguns pontos que sejam interessantes para que a administração pública consiga identificar o que conseguem ou não desenvolver. Se existe custo, existe um tempo maior para conseguir o desenvolvimento. E dali para frente. Luiz Fernando, agradecê-lo mais uma vez pela participação, pelo bate-papo de hoje. Ficam aí as dicas do doutor, principalmente para essa área da AgriShow, que estamos aí na próxima semana iniciando. Então, segunda-feira, já se preparem, já se organizem com o horário. Agradecê-lo, agradecer aos nossos ouvintes e telespectadores. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor.